Bom dia, Naila. Bom dia. Será que seremos só nós hoje? Mas não sei, só sei que a Isabela hoje não ia participar, não. Ah, é verdade, né? Ela falou que ia viajar, né? Ah, não, então vou nem esperar os outros, porque é meio sem futuro ficar esperando eles, né? É. Talvez na próxima aula aí de biologia eles apareçam. Não, é o seguinte, pega a sua apostila de química aí, que eu vou te ajudar a resolver. Aí depois os meninos na sala perguntam por que não tá... Ah, já não tá dando tempo de responder, é muita coisa. Eu tô respondendo tudo aqui com vocês, boa parte, mas não participa da aula. Química, página, deixa eu ver aqui a página. Cadê? 150. 151, na verdade, eu vou responder. Ah, tá, porque a 150 já tá pronta. É a 151. Vou compartilhar minha tela aqui. E de todo jeito, química e biologia, acredito que a gente não vai dar tempo de ter atividade avaliativa semana que vem, porque o conteúdo ainda não acabou. Então, vai praticamente para a semana que vem, fica só atividade avaliativa de física. Aí, química e biologia, não. Química e biologia, como não acabou, aí, a menos que eu já tive. Ah, não, hoje é sexta, né? Eu já estava perguntando aqui, será que a gente tem outra aula de química? Mas não tem, não, hoje é sexta. Mas, enfim, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com você. Naila, vamos lá então, mas não copia, não. Vamos entender. Até onde der, vamos entender. Vamos lá então. Questão número 1 diz assim, ó. A gente está falando sobre tabela periódica, né? E aí vamos lá entender então as questões. A número 1 diz assim, ó. A tabela de Mendeleev, ao ser apresentada à Sociedade Russa de Química, tinha espaços em branco, reservados para elementos ainda não descobertos. A gente viu na aula, você lembra que, deixa eu colocar aqui para você ver, peraí, deixa eu interromper isso aqui. Compartilhar de novo, porque compartilhei de forma errada. E compartilhar a tela inteira para eu poder ficar mudando. Então, olha aqui para você ver. Eu vou colocar aqui na tabela de Mendeleev só para você ver como que era, só para você lembrar. A tabela de Mendeleev era essa aqui, ó. Tá vendo que tem um monte de quadradinhos em branco? Por exemplo, essa fileira número 9 aqui, ela tá toda em branco. Você tem ali lá na fileira número 1, toda em branco. Por quê? Porque Mendeleev, ele chegou à conclusão que é o seguinte, que existiam outros elementos aí ainda a ser descobertos. Então, Mendeleev foi deixando os espaços em branco. Então, uma das características aí, por que ele ficou tão famoso, foi porque ele preveu que iria se criar outros elementos. E é óbvio, né? Por exemplo, Mendeleev viu que com o passar do tempo era normal se descobrir outros elementos. Então, ele chegou à conclusão, peraí, sabe o que vai acontecer? Eu vou deixar esse espaço em branco. Por quê? Porque vai se descobrir outros elementos aí e aí minha tabela não vai servir. Então, eu vou deixar isso aqui, um espaço em branco, para dar certo para os próximos elementos aí serem encaixados quando forem descobertos. Mas vamos continuar aí na questão. Então, a tabela foi assim organizada a partir da crença de Mendeleev na existência de relações periódicas entre as propriedades físico-químicas dos elementos. Então, dois elementos estão representados pelos espaços em branco. Hoje são conhecidos como o galho, que é o Ga, né? E o germânio, que é o Ge. Mendeleev havia previsto em seu trabalho original que tais elementos teriam propriedades químicas semelhantes, respectivamente, a
Ó, vamos entender a coisa aqui. O que acontece? Mendeleev, Naila, ele já sabia que todo mundo que estava dentro de uma mesma coluna, e quando eu falo coluna é na vertical, tinha as mesmas características. Lembra que eu falei para vocês que, assim, gente, tabela periódica, todo mundo que está numa mesma coluna é da mesma família e tem as mesmas características. Mendeleev já sabia disso. E aí, se a gente for procurar aqui, ó, ele está me dando dois elementos, o galho, que é o Ga, e o germânio. Vamos ver aqui em que lugar na tabela eles estão. Vou abrir a tabela aqui, vou mostrar para você aqui. O galho e o germânio, deixa eu procurar, tá aqui, ó. Olha aqui para você ver o galho. Deixa eu aumentar só um pouquinho aqui, ó, o zoom, só para você ver. O galho, tá bem aqui, ó. Tá bem aqui. E o germânio tá bem aqui, ó. Então, a questão tá perguntando assim, ó. Qual desses elementos aí, qual alternativa vai trazer um elemento que se parece com o galho, que tem as mesmas propriedades do galho, e qual alternativa vai ter um que tem a mesma propriedade do germânio? Tem que estar na mesma família. Então, por que é aqui, ó, marcou aqui letra B? Por quê? Porque se a gente for olhar lá na tabela, o alumínio está na mesma família do galho. Olha aqui para você ver onde o alumínio está. Está bem aqui, ó. Em cima do galho. Então, quer dizer o quê? Então, quer dizer o quê? Que o alumínio tem a mesma característica, as mesmas características do galho. Por quê? Porque eles estão na mesma família. E olha lá para você ver quem está em cima do germânio. O silício. Então, a questão quer o quê? Olha o que a questão perguntou. Mendeleev havia previsto em seu trabalho que tais elementos teriam propriedades químicas semelhantes com quem aqui? Com quem está na mesma família que eles. E qual alternativa aí traz elementos da mesma família? Alumínio e silício. O alumínio está na mesma família do galho e o silício está na mesma família do germânio. Então, resposta certa aí, letra B. Então, todo mundo que tiver na mesma família tem características parecidas. Então, fique atento a isso. Se você quer descobrir se um elemento tem característica parecida com outro, ele tem que estar na mesma família, na mesma linha vertical, na mesma coluna. Se não tiver na mesma coluna, ele não vai ter propriedade ali parecida. Entendeu essa questão? Sim. Então, vamos lá, questão. Então, marca aí questão questão número 1, letra B. Então, vamos lá. Questão número 2. A questão número 2 diz assim, ó. Considere os elementos silício, flúor, germânio, cloro e enxofre. Quais apresentam maior similaridade em suas propriedades? Náia, similaridade em propriedade. Quais são parecidos em propriedade? Para ser parecido em propriedade, tem que estar na mesma família. Então, se a gente for olhar aqui, ó, a apostila está dando silício, germânio. Vamos ver se todos esses elementos aqui estão na mesma família aqui, ó. Cadê? A questão está dando silício, germânio. Chegar para cá. Tá, vamos lá então. Então, a questão está dando aí, deixa eu ver os elementos que essa questão está te dando. Então, olha aqui para você ver. Quais que têm similaridade? Quais têm propriedades parecidas? Olha, a apostila deu aqui, ó, que o silício e o germânio têm características parecidas. Por quê? Olha aqui onde o silício e o germânio tá. Na mesma família, né? Então, eles dois têm características parecidas porque eles estão na mesma família. E aí lá ela deu também o flúor, quer ver? Ó, a questão deu aqui, ó, o cloro e o flúor também. O cloro e o flúor também são da mesma família. Se a gente for olhar aqui, ó, flúor e cloro, eles são da mesma família. Então, eles também apresentam similaridade entre si, eles têm propriedades parecidas. O enxofre não, o enxofre é o S. Ele não é da mesma família que ninguém, ele tá bem aqui, ó, sozinho aqui. Ele não é da mesma família que o flúor e que o cloro, ele não é da mesma família que o silício e o germânio,
Então, quem é que apresenta similaridade de propriedade? Silício e germânio, eles apresentam entre si, e o cloro e o flúor apresentam entre si. Então, são os que apresentam aí. Aí você pode colocar aqui, ó, no livro está falando assim, ó. Então, similaridade em propriedades, quem que apresenta? Silício e germânio entre si e o flúor e o cloro entre si. Se quiser colocar desse jeito, ou se quiser copiado aqui também, pode também. Mas você precisa entender. Pronto. E olha lá a segunda pergunta. Quais estão no mesmo período? O que é o período? É a linha horizontal. Então, vamos lá na tabela. Aqui falou que é o silício, enxofre e cloro. Vamos ver se é mesmo. Vamos procurar aqui silício, enxofre e cloro. Olha aqui para você ver. O silício está aqui, ó. O cloro está aqui. O enxofre está do lado, ó. Silício, enxofre e cloro. Então, eles estão no mesmo período da tabela. Então, se eles estão no mesmo período, os outros não estão, né? Por exemplo, o flúor. Onde o flúor está aqui? Ele está no segundo período, ele está no período de cima aqui da tabela. Então, ele não conta. O outro lá é. Deixa eu ver quem é aqui. É o Germânio. Germânio. Germânio não está também. O Germânio está no de baixo aqui, ó. Então, os únicos que estão aí no mesmo período é silício, que a sigla é SI, o enxofre, que a sigla é S, e o cloro, que a sigla é CL. Matando um porco aí? Vou falar com ele. Ave, credo. Foi? Não apareceu, não. Apareceu a tabela, não? Não, não apareceu. O livro lá aí. Pronto. Naila, a questão número 3, letra A, já vou colocar até a tabela periódica aqui. A questão pergunta assim, ó. Os elementos, eles são sequenciados aqui em ordem de quê? Como é que tem a sequência aqui? Lembra que eu falei com vocês, gente? A tabela periódica, ela é organizada em número crescente de quê? É de átomos. Número atômico, quase. Olha aqui para você Ai. ver. Hã? Pode ir. Olha aqui para você ver aqui, ó. O hidrogênio tem número atômico 1. Olha o hélio lá do outro lado, número atômico 2. Aí aqui embaixo, lítio, número atômico 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Se você for seguir a tabela aí, você vai ver que ele cresce em número atômico. Se ele cresce em número atômico, a sequência aí, então, é em número atômico. A questão pergunta lá assim, ó. Como os elementos são listados sequencialmente na tabela periódica? Então, é só você colocar os elementos aí, eles são listados aí em ordem crescente de número atômico.
Pronto. Letra B, e é a última que eu vou resolver com você hoje, porque o outro conteúdo das questões de baixo não expliquei ainda. Letra B diz assim, ó. Em quais famílias da tabela periódica pode ser encontrado um halogênio, metal alcalino terroso, um calcogênio, um gás nobre? Vou colocar o slide aqui só para você ver uma coisa. Tá aqui. Lembra que eu falei que cada coluninha dessa tinha um nome? Cada família tinha um nome? Olha aqui para você ver. A primeira família, família 1A era os metais alcalinos. Família 2A aqui, metais alcalinos terrosos. Família 3A, que é lá do outro lado, família do boro. Família do carbono é a 4A. Família do nitrogênio 5A. 6A, calcogênio. 7A, halogênios. E 8A, ou grupo zero também, gases nobres. Então, vamos voltar lá na questão. Cada coluna daquela tem um nome. Então, olha, em quais famílias da tabela periódica pode ser encontrado um halogênio? Vamos colocar aqui o slide de novo. Halogênio é em que família aqui, Naila? Sete A. Então, coloca aí, halogênio na família 7A. Ou eu também posso colocar grupo 17. Grupo 17, família 7A, é a mesma coisa. Coloca os dois, coloca família 7A ou grupo 17. Pronto. Vamos lá, a próxima questão. A próxima aqui é um metal alcalino. Vamos voltar lá para o meu slide. Metal alcalino aqui, em que família? 1A. Ou grupo 1, anota aí. Deixa eu ver se eu diminuo esse slide aqui para ficar com os dois ao mesmo tempo. Vamos lá, então. Coloquei os dois ao mesmo tempo aqui, que vai ficar mais fácil. Deixa eu chegar isso aqui para baixo. Beleza. Questão número 2. Continuar. Questão número 2, não. Continuar a questão, a letra B aí. Ele quer agora um metal alcalino terroso. Aonde eu tenho metal alcalino terroso ali? Tá conseguindo enxergar? Uhum. No 2A. Então, anota aí, 2A ou grupo 2, né? Pronto. E o último? Não, o último não, penúltimo, né? Calcogênio. 6A. Uhum. E o último lá, e um gás nobre? Uai. Esse grupo 0 aí, que é isso? Você pode Ou colocar. grupo 8, família, não sei o que mais. Você pode colocar 8A. Você pode colocar os três. 8A, grupo 0 ou grupo 18. É a mesma coisa. Estou falando do mesmo grupo aí. Pronto. Então, Naila, basicamente aí, ó, você já respondeu, já respondi com você.
Muita atividade, né? Respondi praticamente tabela periódica inteira. Gente, o Nala, é o seguinte, aí na próxima aula, você vai ver aí que, não, ainda dá para fazer a questão número 5. A 4 não dá, não. Vamos para o número 5 aqui e dá. Não, não dá também, não. Fala de energia de ionização. Energia de ionização eu ainda não falei. Então, na próxima aula, o que eu vou fazer? Eu vou... Deixa eu ver aqui se tem mais alguma que dá. Deixa eu ver aqui. Dá, questão número 6 dá aqui, ó. Vamos lá para a questão número 6. Questão número 6 e 7 dá aqui para fazer ainda. Vamos lá, questão número 6. O raciocínio indutivo se desenvolve a partir do que já é conhecido, mas requer uma etapa adicional para descrever o que ainda é desconhecido. Tem uma frase. Então, foi o raciocínio indutivo que permitiu ao cientista Mendeleev. Então, a gente já falou isso, né? Qual foi a grande sacada de Mendeleev? Por exemplo, sugerir que pudessem existir aí elementos que iam ser descobertos ainda. Por exemplo, aqui, então, por que é a letra A? Porque ele sugeriu a existência, ele preveu que iria existir elementos aí, por exemplo, como o germânio, como o galho. É claro que eles são únicos, eles não são únicos, mas existem outros elementos que Mendeleev preveu que iria ser descoberto aí. Então, por isso é que é a letra A. Aqui, a letra B, montar a tabela periódica na ordem crescente de número atômico? Não, quem fez isso foi Moseley. Mendeleev colocou a tabela em ordem crescente de massa. Então, quem fez a letra B ali não é por isso, porque quem fez isso foi Moseley. Estabelecer a primeira lei periódica, conhecida como lei das oitavas? Não, Mendeleev não falou nada disso. D, descobrir a partir de outros elementos a estrutura dos gases novos? Não. Mendeleev criou a tabela, preveu que tinha elemento faltando e organizou em ordem crescente de massa atômica. Foi isso que ele fez. Então, letra A aí na questão número 6. Questão número 7. Assinale entre os elementos a seguir qual é o halogênio do terceiro período da tabela periódica. Vamos ver aqui no slide de novo. Quem que é halogênio aqui? Quem que é halogênio? Halogênio, que família que são os halogênios? Halogênios? Uhum. Qual família são os halogênios? 1A, 2A, 3A, 4A? Ah, tá. 7A. Ok, é a 7A. Vamos voltar ali para a tabela. A questão que é um halogênio no terceiro período. Vamos ver aqui a tabela. Então, ela quer o halogênio. Deixa eu abrir minha tabela aqui. Halogênio é essa família aqui, ó. É a do flúor aqui, ó. De terceiro período. Qual que você acha que é aí? O halogênio de terceiro período? Bromo, BR. Não. Sabe por que não é? Você quase acertou. O primeiro período da tabela, Nara, é esse aqui onde está o hélio e o hidrogênio. Só tem 2 elementos no primeiro período. O segundo é esse aqui, ó, do neônio até lá o lítio aqui do outro lado. Ó. O terceiro período é do argônio até o sódio aqui, ó. Então, quem é que está no terceiro período e é um halogênio? Uai. Terceiro período, terceira linha horizontal. Esse vamos assim. Halogênio. Tem que olhar para o halogênio. Aqueles ali são os gases nobres. Cloro. Exatamente. Sabe por quê? Porque essa família aqui é a família dos halogênios. E qual que é o terceiro período? Do cloro. O primeiro aqui é vazio, o primeiro período.
Os únicos elementos que estão no primeiro período da tabela é o hélio e o hidrogênio. Só esses dois. Segundo período, quem tá? Aqui, ó, todo mundo aqui dessa segunda linha. E aí tem um espaço vazio aqui também, ó. Terceiro período, quem tá? Todo mundo aqui também vai ter um espaço vazio aqui, ó. E aí, então, quem tá no terceiro período, quem é da família dos halogênios, é o cloro. Então, qual que é a alternativa certa aí? Letra C. Deixa eu ver se dá para responder mais alguma aqui. Não, isso aqui não dá para responder, não. Então, Naila, por hoje é só. Respondemos aí quantas questões? Quantas questões deu para responder aí? 1, 2, 3, 4, 5. Quem não está aqui perdeu, né? 5 questões respondidas. Naila, você entendeu isso aqui? Para mim não vale você só ter copiado. Entendi. Então é isso aí, a gente já está encerrando aqui nossa aula e aí a gente volta daqui a pouco com biologia. E aí na próxima aula o que eu vou fazer? Eu vou explicar o outro conteúdo, porque tem mais coisa de tabela que vocês precisam entender. Vou explicar o próximo conteúdo e a gente resolve o resto aí dos exercícios. Ok? Ok. Coloca seu nome aí no bate-papo aí para eu encerrar aqui. Pronto. Então falou, até agorinha. Até.